O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos admiraram estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos filhos e filhas, neste santuário, de forma mais reduzida em virtude dos fatos, mas acredito que muitos, milhares de pessoas acompanhando em casa pela TV, pelo rádio. Hoje nosso Senhor dialoga com um jovem que era justo, mas ele compreendeu, esse jovem, que uma coisa era ser justo, outra coisa era ser perfeito. E a grande mensagem de nosso Senhor para mim, para você, é: sede santos, como vosso Pai do céu é santo. E qual seria a diferença do ponto de vista justo, bom, para a santidade? Claro que se alguém for pegar os termos, poderia questionar o que eu estou dividindo pedagogicamente, mas me valho do texto para você entender. O jovem era um rapaz reto de intenções e de prática, reto, porque ele praticava os mandamentos, ele vivia como Moisés pediu no decálogo, como Deus pediu a Moisés no decálogo. Quando Jesus citou os mandamentos, ele disse: mas isso eu tenho feito, isso eu tenho praticado. Portanto, nós estamos diante de um jovem anônimo, que representa todos e cada um de nós, que diante dos mandamentos procuramos viver, procuramos propositalmente não matar, não julgar,
não roubar. E eu gostaria aqui de fazer uma pausa. Eu diria, e a gente escuta muitas inquietações em virtude desta greve. Eu queria lembrar uma frase do Papa. Semana passada, Papa Francisco pregando bem cedo, de madrugada, na capela de Santa Marta. E ele dizia assim: é pecado alguém não pagar devidamente os seus empregados. É pecado um grupo ou qualquer tipo de governo que uma porção, apenas um grupo, é intencionalmente favorecido. É pecado, porque o mandamento diz não roubar. O Papa foi tão claro, e quando ele disse isso, as pessoas começaram a desviar o rosto. Criou um mal-estar. Por isso, voltando a esse jovem, e voltando à crise que vivemos, não foi deixado para trás o mandamento da lei de Deus não roubar. Então, todo patrão que não paga os encargos sociais, todo patrão que tem um empregado, um funcionário, um colaborador, use o termo, e não lhe dá os direitos de um INSS, o seu 13º, que o tem de forma clandestina, está cometendo um pecado. Segundo, toda e qualquer instituição, governo ou outra instituição política, que na sua administração favorece um pequeno grupo, em detrimento, deixando de lado o outro, está cometendo um pecado. O que eu quero refletir com isso, e a partir do que eu ouvi do Papa Francisco, é que nós no Brasil não podemos agora estigmatizar e dizer que o único problema é a greve dos caminhoneiros. Sei que o que eu estou falando, vou receber bastante retalhada, bastante pancada, mas estou dizendo em consciência. Você não pode colocá-los como os vilões. Você não pode dizer que se está faltando coisa no supermercado, se está faltando algumas coisas básicas, a culpa é deles. Talvez são aqueles que, claro, pode ter seus excessos, são aqueles que estão gritando por um Brasil que ao longo de muitos anos chegou onde está. O ponto aqui é o valor do diesel, da gasolina. Mas e o resto? Você compreende que nós temos que ter uma visão um pouco mais, uma análise de conjuntura um pouco mais ampla da situação do Brasil? O que você me diz do desgaste econômico, político, do desemprego, do lava-jato, da corrupção? O que vivemos hoje, e isso nós estamos sentindo no tanque vazio, no gás que não tem, mas não existe um pecado maior antes, o não roubar. Não existe uma desobediência ao mandamento da lei de Deus que por longos anos se viveu. Eu não estou dizendo que essa paralisação vai resolver os problemas, mas o direito de se manifestar do povo é lícito, sem violência. Talvez veja no momento certo para tomarmos consciência
Porque infelizmente não sou pouco torcedor, gosto da Copa, mas infelizmente antes das eleições nós teremos pão e circo, a Copa. E terminada a Copa, eleição. E o grande perigo de perdermos o foco e esquecermos a realidade que o Brasil está vivendo. Eu não estou aqui, por favor, falando de partido A, nem B, nem C. Eu estou falando de uma realidade que Deus condena: não roubar. Deixo claro a minha posição e não a escondo. E percebo que isso se reflete na saúde, não roubar na educação, não roubar em outros aspectos. Esse jovem representa exatamente a nação que precisamos ser, os cristãos que precisamos ser. Talvez precisássemos voltar aos mandamentos da lei de Deus e chegar a dizer: bom mestre, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás a ninguém. Vocês vivem isso? Honra teu pai e tua mãe. Você percebe que quantos são os mandamentos? 10. Mas os citados aqui não são os da primeira tábua, são da segunda. Como assim, padre? Na tábua 1, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas em guarda. Relacionamento do ser humano com Deus. Mas Jesus não cita a primeira tábua, Jesus cita a segunda, que quer dizer, cristãos católicos, cristãos no Brasil, cidadãos brasileiros, será que estamos vivendo como esse jovem, procurando viver essa segunda tábua do relacionamento meu com o próximo e o eu pessoal com o eu social? Então, como nós aceitamos não matarás num Brasil com tanta violência? Não cometa adultério, é uma violência contra o cônjuge. O adultério é uma violência contra a pessoa e contra a pessoa, quanto a outra pessoa que você jurou amar. É uma violência contra a mulher ou contra o marido. Não roubarás, já falei bastante. Não levantarás falso testemunho. Não prejudicarás a ninguém. Honre teu pai e tua mãe. Será que não é hora da gente avaliar e dizer: mestre, o jovem pode dizer que vive isso, mas infelizmente nós estamos esquecendo desses mandamentos. Infelizmente não estamos levando a sério. E como diz o profeta Oséias, ele é um profeta dos menores, mas ele tem um texto, me foge o capítulo, que ele diz assim: meu povo está morrendo porque desconhece os mandamentos de Deus. Oséias, meu povo está indo a ruínas porque não tem mais o conhecimento e a obediência a Deus. Será que esse texto de profeta Oséias não se aplica a nós, no Brasil? Será que não é hora
de nós como nação, mas como cidadão. Se você é um bom cristão, se eu sou um bom cristão padre, você é um bom cristão católico, a vida dos mandamentos tem que ser nossa busca constante. Nossa nação está indo a ruínas por desconhecer e não obedecer a Deus. É o pecado, é o diabo, é o inimigo. Esse é o inimigo ardiloso. Esse é o inimigo que nas entranhas vai destruindo uma nação. Tem a segunda parte. Mas o que eu devo fazer mais? O que eu devo fazer mais? Eu não sei se a gente teria coragem de fazer, Senhor. O que eu devo fazer mais se não fazemos a primeira? Mas caso alguém bem-aventurado tenha coragem, o Senhor vai responder: abra mão de tudo e venha sem nada me servir. Abra mão de tudo e livre se põe a servir. O jovem não conseguiu dar o segundo passo, representando as grandes resistências que eu e você temos. Ser livre para servir. Filhos, eu creio que abrindo essa segunda-feira, Oséias capítulo 4, versículo 6. Oséias capítulo 4, versículo 6. Muito obrigado, coroinha. Leia esse texto. Para mim é extremamente profético. Nesta segunda-feira da semana eucarística, nessa segunda-feira que antecede um feriado, amanhã, Santas Chagas. Quarta-feira, nessa igreja, com a missa do meio-dia, eu abro as 1000 Ave-Marias. E vamos continuar. Às 3h30, eu estarei no estúdio Sagrado Coração de Jesus. À noite, Rede Vida evangeliza sobre a eficácia da Eucaristia. Mas a pergunta que eu faço: quinta-feira, Corpus Christi. Alguém que se diz cristão, não, como celebrar? Eu tenho levantado: dai-nos, Senhor, um coração adorador. Volta ao texto de Oséias: o meu povo está em ruínas, porque desconhece e não obedece ao Deus. Está aí a oportunidade, Corpus Christi. Talvez esse ano incorremos em 2 erros. A falta de gasolina evitará do povo viajar, de ir para a praia, porque é um feriado católico. Mas do outro lado, eu estava agora com Dom Peruso. A nossa arquidiocese tem uma proposta muito clara, uma celebração da unidade. De nós católicos não ficarmos em casa, irmos para o centro de Curitiba, todos nós, e não por amor ao bispo, nem amor ao padre, nem amor a ninguém, amor a Jesus. Mas eu vou ser mais um, mas sou mais um a dizer que acredito na Eucaristia. Eu vou dizer ao mundo que eu acredito em Jesus Eucarístico. E celebrarmos a partir das 2h30, 3h, missa, procissão. E para pensar, o que Ele já fez por nós não merece um sacrifício de nossa parte? Bendito aquele, eu via no grupo do CPP, vários convites para ir fazer serragem, acompanhei. Louvado seja Deus, a dedicação do povo em fazer serragens no Brasil inteiro para Jesus. Não é para fazer bonito para ninguém, é para mostrar um carinho a Jesus Cristo. Às vezes uma madrugada fazendo enfeites para Jesus.
Dai-nos um coração adorador. Dai-nos mais fé em Jesus Eucarístico. Meus irmãos, se não fizermos por Jesus, faremos para quem? Se não houver um empenho para Jesus, presença real na Eucaristia, o que é nossa fé? Se não houver um empenho nosso para o in memória de Cristo que aconteceu no cenáculo, no mesmo lugar, ser um sinal para o povo de hoje, o que esperar do Brasil? O que esperar desta nação? Por isso eu tenho enfatizado, vocês veem no rádio, na TV, fazer o Corpus Christi, cada um na sua diocese, mas em Curitiba nós temos uma proposta muito concreta. É bem verdade que ao meio-dia, eu não deixo de rezar esta missa, não faço procissão, mas eu gostaria esse ano de convidá-los. Todo ano vocês trazem muita roupa, é muito bonito aqui a procissão, mas esse ano eu queria enfatizar: tragam alimento, por favor. A ação social pediu encarecidamente, está sem reservas. Claro que os alimentos eu não vou pisar, mas nós vamos colocar tudo aqui. E esse alimento será para o Mater Dei, esse alimento será para as famílias, para as paróquias que estão precisando. Todo ano trazem roupas, ótimo, mas tragam 1 quilo de alimento na quinta-feira ao meio-dia. E eu creio na providência divina, que nós vamos suprir essa necessidade da ação social. Meu povo está indo em ruínas, porque desconhece a Deus. Que nós sejamos, a partir de nossa vida, essa presença de Cristo no mundo. Amém.